mas é bom estar aqui com vocês. Eu agradeço ao Senhor por estar dando para nós essa oportunidade de estudar mais um capítulo da Bíblia. Hoje é o quarto capítulo do segundo livro de Reis. Que história fantástica, né? Envolvendo Eliseu, as coisas que ele tem feito, os reis do norte, os reis do sul, povo de Deus, mas que também eram sujeitos a falhas, erraram muito. Nós vemos pelas escolhas de cada um como a vida deles modificou para o bem, se escolheram coisas boas e como também colheram consequências erradas pelas suas más escolhas. Você que está chegando no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é um canal onde nós estudamos Bíblia todos os dias. Nós temos aqui a parceria com o André e eu quero também agradecer ao nosso querido Igor, um jovenzinho aí de muito valor que tem sido muito importante na nossa equipe e que tem nos ajudado a todos nós a termos esse vídeo de qualidade para aprender mais a palavra do Senhor. Então está disposto, está pronto para estudar mais um capítulo? Pegue sua Bíblia e acompanhe conosco o episódio de hoje. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar com Eliseu buscando uma palavra certa. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora estou com um grave problema, porque veio até mim um credor que está querendo levar meus filhos, como escravos ele quer levar. Então Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Diga-me, o que você tem em casa? O que é que você tem lá? E aquela mulher então respondeu: sua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. É somente isso que na minha casa tem. Então disse Eliseu: vai pedir emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, mas peça muitas deverão ser juntadas, não pode ser só um pouquinho. Depois entre em casa com seus filhos, feche a porta para ninguém ficar vendo e derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando aquelas que você for enchendo. Depois disso ela foi embora e em casa, a porta da casa ela fechou e bem junto com seus filhos as vasilhas que eles traziam a encher de azeite ela começou. E quando todas as vasilhas estavam cheias, para um dos filhos dela ela falou: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: mamãe, não tem mais vasilhas, acabou. E naquela mesma hora de correr o azeite parou. Ela foi e contou tudo, falou tudo com o homem de Deus, que ele disse dessa forma falou Eliseu: vai vendo o azeite, suas dívidas você deve pagar e você e seus filhos viverão do dinheiro que ainda sobrará. E em certo dia Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher de boa situação, uma mulher muito rica, insistiu que em sua casa Eliseu fosse para tomar uma refeição. E depois disso, sempre que passava por aquela região, ali naquela casa dela, ele parava para buscar alguma alimentação. De modo que ela disse ao marido: eu sei que este homem, o Eliseu, que sempre vem por aqui, ele é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar uma cama, uma mesa, uma cadeira, também uma lamparina para clarear. Assim, sempre que por ele vier aqui nesse lado para nos visitar, este quarto que fizemos, ele poderá ocupar. Então um dia Eliseu subiu ao quarto, assim que ele chegou, e como ele estava muito cansado, ele logo se deitou. Mandou então o seu servo Geazi chamar a sunamita, e então ele a chamou. E quando ela veio, que Geazi dissesse a ela: Eliseu assim mandou: você teve todo este trabalho para por nossa causa fazer este quarto. O que é que nós podemos fazer agora por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou junto ao comandante? Ela respondeu: não, eu estou bem entre minha gente. Então mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que podemos fazer por essa mulher que é tão bondosa
que será que nós poderemos fazer? Então Geazi respondeu, olha, ela não tem filhos e seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la para que ela viesse de novo. E ela veio até a porta. E quando Geazi a chamou, e numa promessa preciosa para aquela mulher, Eliseu falou. E ele disse, por volta dessa mesma época, no ano que vem, você estará com os filhos nos braços. Você vai engravidar. E ela contestou, não, meu Senhor, não me faça de alegria sorrir, por favor, a essa tua serva, homem de Deus, não queira jamais iludir. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, um filhinho ela ganhou. O menino cresceu e certo dia, com seu pai, ele foi trabalhar. O pai estava ali com os ceifeiros, vendo aquilo tudo acontecer, ele estava ali para administrar. De repente, o menino começou a chamar o pai e a gritar, ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então, o pai, a um servo, ordenou, leve o menino para a mãe dele. O servo, então, o pegou e o levou. O menino ficou no colo dela até o meio-dia, morreu, expirou. Então ela subiu ao quarto do homem de Deus, o menino na cama de Eliseu ela deitou. Então saiu e atrás de si, a porta do quarto ela fechou. Chamou o marido e disse, olha, eu preciso de um servo e de uma jumenta para ir falar com o homem de Deus. Eu vou e volto depressa, não esquenta. Então ele perguntou, mas por que hoje? Lua nova, nem sábado é. Ela respondeu, não se preocupe. E ela agiu sim pela fé. Ela então mandou selar a jumenta e disse ao servo para bem rápido andar. E disse ainda, não pare, só pare quando eu mandar. Assim ela partiu para o Monte Carmelo, com o homem de Deus, se ela pudesse ali encontrar. E quando ele a viu à distância, disse a seu servo Geazi, olhe, é a sunamita, é ela que está vindo ali. Corra ao encontro dela e uma pergunta você deverá fazer. Está tudo bem com seu marido? Está tudo bem com seu filho? Está tudo bem com você? Está tudo bem, sim. Para Geazi ela falou, e ao encontrar com o homem de Deus no monte, ela aos seus pés se abraçou. Geazi veio tentando afastá-la, mas o homem de Deus lhe disse, não, deixe em paz, ela está muito angustiada, a alma dela não está em paz, mas o Senhor nada me revelou, o Senhor escondeu de mim, a razão da sua angústia, o Senhor não disse nada para mim. Então ele disse à mulher, a mulher disse para Eliseu, acaso eu te pedi um filho, meu senhor? Eu não te disse para que não me desse falsas esperanças? Não foi isso que eu te pedi, meu senhor. Então Eliseu disse a Geazi, põe o cinto com a capa por dentro, pegue o meu cajado e corra, mas não pare nem por um momento. Se você encontrar alguém, você não deve nem cumprimentar. E se alguém cumprimentar você, fique quieto, não deve nada falar. Põe o meu cajado sobre o rosto do menino assim que você lá chegar. Mas a mãe do menino disse, eu juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que se ficares aqui eu não irei, eu fico aonde estou. Então ele foi com ela, mas Geazi chegou primeiro e pôs o cajado sobre o rosto do menino. Ele agiu assim bem ligeiro, mas ele não falou nem reagiu. Então Geazi voltou para encontrar-se com Eliseu e para ele falou, olha meu senhor, o menino não reagiu, assim mesmo o menino não voltou. Quando Eliseu chegou à casa, o menino morto estava lá, estava estendido ali na cama, ele estava no mesmo lugar. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Então, sobre aquele menino, o profeta Eliseu se deitou, colocou a boca com a boca, olhos nos olhos, as mãos deles com as suas mãos, enquanto se debruçava sobre ele. O corpo do menino foi então se aquecendo e começou a ter reação. Eliseu levantou-se e começou pelo quarto, ele começou a andar. Depois subiu na cama para mais uma vez debruçar sobre ele na intenção de a vida dele salvar. O menino espirrou 7 vezes e os olhos ele conseguiu abrir. E para chamar a sunamita, Eliseu mandou Geazi,
Geazi obedeceu e quando ela chegou, Eliseu disse: pegue seu filho. Ela entrou, aos pés do profeta ela se prostrou, curvou-se até o chão. Então pegou o seu filho e dali se ausentou. Depois Eliseu voltou a Gilgal e bem nessa ocasião as fomes eram muito grandes, assolava a terra, especialmente aquela região. Quando os discípulos dos profetas estavam ali com ele em reunião, ele ordenou ao seu servo: ponha no fogo um caldeirão e para estes homens prepare alguma coisa para comer, prepare uma refeição. Um daqueles homens foi ao campo tentando legumes ali apanhar e encontrou uma trepadeira e assim dessa maneira ele começou a trabalhar. Apanhou alguns de seus frutos e deles o seu manto ele encheu. E quando voltou, cortou em pedaços e na panela aqueles favos mexeu. Colocou-os no caldeirão do ensopado, ninguém o que era sabia. O ensopado foi servido aos homens como alimento naquele dia. Mas logo que eles o provaram, eles gritaram: homem de Deus, a morte na panela e agora, homem de Deus! E não puderam mais tomá-lo. Eliseu pediu um pouco de farinha, colocou no caldeirão e disse: sirvam a todos. Já não há mais perigo dentro desse caldeirão. Veio também um homem de Baal-Selisa, trazendo a Eliseu 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita de cevada, que era para presentear o homem de Deus. Também algumas verdes ele trouxe a Eliseu. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, porque assim diz o Senhor: todos eles comerão e ainda sobrará um pouco dessa alimentação. Então ele serviu a todos e, conforme a palavra do Senhor, eles comeram à vontade e comida ainda sobrou. Que capítulo extraordinário, 44 versículos com muitos milagres, muitos milagres. Você está disposto a abrir os seus olhos e enxergar os milagres que Deus tem feito na sua vida? Não fique pensando que Deus não faz milagres. Você vai e volta todos os dias e não tem te acontecido nada. Se acontece, é coisa pouca. E se acontece coisa muita, Deus te dá força para suportar as provações. Quantas vezes Deus tem nos livrado, tem nos dado mais do que nós merecemos, mas ultimamente nossos olhos estão tão fechados para as coisas boas que a gente nem tem percebido. Abra os seus olhos, seu coração a Deus, seja reavivado e deixe que Ele faça o melhor milagre, que é a transformação da sua vida, do seu caráter, de acordo com a vontade dEle. Que Deus te abençoe. Amanhã estaremos aqui de novo com mais um capítulo de estudo da Bíblia. Até lá!